pessoal, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Meu nome é Charlene Nagai, eu sou diretora executiva do Instituto Tá na Voz. Vou fazer minha autodescrição, eu sou uma mulher amarela, estou usando, um óculos com armação escura, tenho cabelos castanhos lisos longos, estou usando uma blusa azul. Atrás de mim tem aqui um fundo um pouco desfocado, porque eu estou aqui no meu escritório. Eh Acho que é isso que é importante, não dá para ver muita coisa mesmo aqui atrás. Queria agradecer a presença de todos vocês, também agradecer muito o apoio do Google News Initiative, que viabiliza esse webinar, as parcerias da Abrage, da Ajor e da Enóis na divulgação desse evento. O Torna Voz é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em defesa da liberdade de expressão. A gente tem como um dos nossos principais projetos apoiar a defesa de jornalistas, comunicadores e pequenos veículos de comunicação que tenham dificuldade de contratar advogados para fazer sua defesa em processos judiciais. A gente está aqui por conta de um dos nossos braços de atuação, que é voltado à formação de jornalistas e comunicadores. A gente está em ano de eleição e a gente entende também que, para que a cobertura jornalística seja responsável, é importante que a gente compreenda o funcionamento do sistema eleitoral. Para isso, a gente teve um primeiro encontro na semana passada com a Isabel Mota, foi uma aula super bacana, espero que todo mundo tenha aproveitado bastante. Vou dar só alguns avisos aqui bem burocráticos e chatos, mas que são super importantes. A primeira delas é que a gente não para vocês não levantarem a mãozinha, porque a gente infelizmente não vai conseguir habilitar microfone. Vocês podem interagir à vontade no chat e as perguntas que vocês tiverem para fazer para a palestrante, podem ser feitas por meio da ferramenta de Q&A, né, que é QIA em português, que fica aqui na barra inferior do Zoom para quem está no computador. E também dá para vocês procurarem aí, ficou passando um tutorialzinho de como, acessar pelo celular. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui no chat que o pessoal pode responder dando uma orientação. Eh, a gente vai conferir certificados de participação para quem esteve presente nos nossos 2 encontros, na semana passada e nesse. Para isso, a gente vai, um pouco mais adiante no nosso encontro, enviar aqui no chat um formulário que é uma lista de presença, então é importante que vocês preencham esse formulário. Os certificados depois, quem tiver interesse em obter, pode fazer uma solicitação por e-mail, para o e-mail seminários@tornavoz.org, a gente também vai deixar isso aqui no chat para vocês depois. A gente vai ter também, uma apresentação de slides, que depois a gente vai compartilhar com vocês. A gravação desse encontro, depois de passar por uma ajustes aqui de edição, vai ser disponibilizada, no nosso canal do YouTube. E aí, sem muito mais delongas, porque eu acho que a gente tem bastante coisa para aproveitar hoje, então a gente tem conosco nesse segundo encontro, a Maíra Réquia, que vai palestrar para a gente. Ela é advogada, graduada em Direito pela PUC de Campinas, é eleitoralista e especialista em questões de gênero. A Maíra preside a Comissão Estadual das Mulheres Advogadas da OAB São Paulo e integra o Observatório da Democracia da AGU. Ela tem uma trajetória dedicada à promoção da participação política de mulheres, já presidiu o Observatório Eleitoral da OAB São Paulo, no período de 22 a 24, e atuou como observadora internacional das eleições e do Parlamento Europeu em 2024. Ela é palestrante, autora de artigos sobre violência política de gênero, com atuação na interface entre direito eleitoral, democracia e equidade. Maíra, super obrigada por estar aqui com a gente hoje e por todas as suas contribuições que o Torna a Voz sempre. Além da Maíra, a gente vai ter a Sanara, que já esteve conosco, no nosso último encontro. Sanara é nascida e criada na zona leste de São Paulo, na favela da Ilha. Ela é jornalista formada pela Enóis, atualmente atua como diretora do laboratório de comunicação dessa mesma organização, que é voltado ao fortalecimento de redações periféricas. Ela também é cofundadora da Transmídia, acredita em um mundo onde a diversidade não é só reconhecida, mas também valorizada como fonte de vida e potência coletiva.
Sanara também integra o Conselho Consultivo do Torna Voz, nos honra com suas contribuições também durante a nossa atividade. Eu acho que esses são os avisos mais gerais, espero que a gente aproveite bastante hoje. Vou passar a bola para vocês para a gente já começar. Bom encontro a todos e a gente se fala sempre por aqui no Torna Voz, a organização está sempre à disposição para atendê-los. Obrigada, gente. Muito obrigada, Charlene. Muito obrigada, Thaís. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes, as que estão entrando também. Meu nome é Sanara Santos, eu sou uma mulher negra. Eu estou com os meus cabelos que são cacheados até a altura da nuca soltos, e um moletom em um tom nude, claro, porque aqui em São Paulo tá frio. Bom, tô muito feliz de estar nesse segundo encontro. A gente teve o nosso primeiro encontro com a Isabel Mota sobre justiça eleitoral e regras do jogo. E hoje a gente continua a nossa conversa sobre eleições, comunicação, propaganda, mídia e regulação. Maíra, te contando aqui, o encontro da semana passada foi terminando e as perguntas já estavam levando para esse debate sobre comunicação, regulamentação. Então, a galera ficou bem instigada a partir das provocações de Isabel para o seu encontro. Então, espero que um encontro gostoso, que as pessoas tragam suas dúvidas, que a gente ajude a esclarecer, né? Um tema que é importante, principalmente no período de eleição. Vocês podem sim ter acesso à primeira aula, ela vai estar disponível no YouTube, então vocês vão poder acessar no YouTube do Tornar Voz o nosso primeiro encontro sobre justiça eleitoral e o certificado é para quem participou aqui, né, na live dos dois encontros. Então, mesmo quem esteja aqui participando pela primeira vez, vale a pena ir assistir lá no YouTube, mas infelizmente não vai ter acesso ao certificado, que eu já vi que subiram algumas dúvidas. Reforço também para a gente fazer perguntas pelo QA, porque isso facilita organizar essas perguntas em uma ordem de prioridade, uma pergunta que pode ajudar a Maíra a se aprofundar no tema que ela está discutindo. E no chat, como tem bastante interação, essas perguntas acabam se perdendo. Então, se for uma pergunta importante, se a gente coloca no chat, infelizmente, ela tem uma possibilidade bem alta de ser esquecida, porque vão subindo várias outras interações. Então, vão na ferramenta de QA, para quem está no celular também, só passar para o lado, tem os 3 pontinhos que aparece essa opção. Vou pedir para a gente compartilhar a nossa dinâmica, porque vocês já pegaram, né, que a gente começa aqui com uma dinâmica, quebrando o gelo. Vou pedir para a Maíra também participar, porque essa dinâmica foi inspirada na apresentação dela, né, que é a mestra de hoje. A nossa dinâmica hoje se chama Zona Cinzenta. A ideia é vocês responderem a partir de algumas provocações que eu vou trazer aqui, a partir da opinião, da experiência de vocês. Não existe nesse momento certo ou errado. A gente está aqui para aprender e essa dinâmica ajuda a gente a instigar e vai ajudar a Maíra também a entender um pouco o ritmo do nosso encontro de hoje. Então, vou pedir para vocês serem gentis em participarem. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos passar para o próximo slide. Obrigada. Trouxe aqui uma questão problema. O influenciador que cobre política publica vídeos defendendo explicitamente uma candidata alinhada a pautas progressistas. E aí aqui tem uma observação que né, esse influenciador não recebe dinheiro da campanha. E aí o que isso pode ser para vocês? Um posicionamento político, militância, uma propaganda eleitoral ou tudo ao mesmo tempo? Vamos responder aqui no chat, já que a gente não pode abrir os nossos microfones. Ó, Maria Clara já começou aqui respondendo. Posicionamento político. A Amanda também colocou que para ela é posicionamento político. Ó, tá todo mundo indo pro posicionamento político, Maíra. Propaganda, a Lorene colocou. Uma militância barra posicionamento, a Vanessa colocou. Porque às vezes as coisas são mais complexas do que a gente imagina, né? Ó, propaganda eleitoral mais militância, tudo ao mesmo tempo. Posicionamento político, massa.
Tá todo mundo indo mais para o posicionamento político, estou entendendo eu aqui. Ó, a Júlia Ribeiro, perdão, colocou: "Posicionamento político, dependendo, pode ser uma propaganda, porque é influencer, e o pagamento pode ir além de dinheiro". Interessante. Ó, Maria também trouxe uma outra reflexão que foi: "Acho que tem alguma diferença entre defender e falar das pautas e pedir votos em específicos". Não sei, eu acho que a gente vai ficar sabendo hoje também, Maria. Isso é posicionamento político, não é considerado militância por defender especificamente uma causa ou ativismo, nem propaganda por não receber pagamento. Se apoia uma candidata é militância. Olha aí, seria posicionamento político se só se alinhassem as pautas. Interessante, como eu disse, é uma zona cinzenta, né? É um lugar que cabe várias reflexões e agradeço vocês estarem trazendo elas aqui para o nosso encontro. Vamos passar para a próxima? Ó, circula um vídeo aparentemente manipulado por IA na véspera da eleição. Aí, antes da confirmação técnica completa, um coletivo de mídia publica: "Atenção, vídeo falso". E para vocês, isso é o quê? Responsabilidade pública, cuidado democrático ou risco jurídico? Porque vale lembrar aqui que, na minha observação, essa comunicação, essa chamada de atenção, foi feita antes de uma confirmação técnica, né, da possibilidade daquele vídeo ser ou não ser um vídeo produzido por IA, né, manipulado por IA. Vamos ver aqui. Boa noite, Cláudia. É responsabilidade pública para Kael. Arthur colocou também que é responsabilidade pública, cuidado democrático e risco jurídico, né, Gessé? Que a gente sabe que quando a gente trabalha com jornalismo, a gente sempre pode estar correndo um risco jurídico. E para isso que tá porque o Tornar Voz faz esses processos formativos, né? Porque a gente a se orientar mais e, acaso, né, receber um processo, nos apoiar. Cuidado democrático, com risco jurídico baixo, se for bem feito, risco jurídico, responsabilidade pública, entra no cuidado democrático, todas as anteriores. Na dúvida, é melhor não publicar. A Elaine Guimarães trouxe essa reflexão. Ó, Júlia também trouxe outra, ó: responsabilidade se eles chamam a atenção para isso, em uma opinião, porém não é responsabilidade nenhuma se esse coletivo publica o mesmo vídeo sem a confirmação técnica. Risco jurídico, sim, a gente pode ser responsabilizado por qualquer conteúdo que publicamos, até porque pode influenciar o processo democrático por estar relacionado às eleições. Muito interessante. Vou passar para o próximo aqui para a gente seguir. Ó, um portal publica uma reportagem crítica sobre um candidato baseado em documentos e entrevistas. A campanha pede direito de resposta alegando: a matéria interfere negativamente na disputa eleitoral. Isso é, exercício legítimo do jornalismo, propaganda negativa, tentativa de intimidação, ou tudo depende do contexto. Queria ouvir vocês também. Ó. A Kael já veio na lata. Depende do contexto. Ó, direito de resposta é exercício legítimo do jornalismo. Depende do contexto, o Arthur trouxe. Tudo depende do contexto. Depende do contexto. A Milena colocou: acho que todas as perguntas anteriores assim começam a depender do contexto. Por isso que é uma zona cinzenta, né, Milena? Chique. Exercício legítimo do jornalismo. Agora eu vou passar para a última, porque a gente quer aprender com Maíra hoje, né? A última é: um veículo impulsiona nas redes uma reportagem crítica sobre um candidato. As informações são verdadeiras e verificadas. E aí, a questão é: o impulsionamento muda a situação? Existe diferença entre informar e ampliar politicamente um conteúdo? Essa é boa, né, Milena?
Vixe, muda, existe diferença, não acho que muda. Sim, impulsionamento muda. Sim, existe diferença, o impulsionamento já indica tendência. Sim, muda a situação, porque impulsionar pode parecer uma propaganda. A Laura trouxe uma reflexão interessante. Júlia voltou, né? O impulsionamento muda a situação, não acho que é o caminho para informar sobre o candidato. Ó, sim, muda tudo. Informar é jornalismo e impulsionar é propaganda. Se tratando de jornalismo e comunicação, tudo pode mudar. É, o impulsionamento, querendo ou não, é tendencioso por evidenciar, né? A Milena trouxe a reflexão. Ó, Kelvin disse: "Eu acredito que o impulsionamento é propaganda, mas não necessariamente ela induz os leitores ao voto no candidato. Impulsionar conteúdo de candidato", a Ivina trouxe: "Impulsionar conteúdo de candidato demonstra interesse político naquele material. O impulsionamento muda a situação." É bem complexo, Gessel, concordo com você, é bem complexo e por isso que a gente vai receber no nosso encontro de hoje a Maíra para ajudar a tirar um pouco dessa complexidade ou às vezes aumentar ela também, né, porque a complexidade é sempre bem-vinda, nem tudo precisa ser, né, sistêmico, o mundo é complexo e as nossas relações também. Agradeço todos vocês por participarem, eu adoro quando vocês comentam e participam das nossas dinâmicas, porque ajuda a gente a refletir sobre como discutir esse tema e como vocês estão também, se preparando, né, para pensar um tema que é importante, né, principalmente no processo eleitoral. Henrique, eu não sei se ainda foi lançado, se já foi lançado no YouTube o nosso encontro anterior. Se já tiver sido lançado, provavelmente alguém da equipe aqui do Tornar Voz vai mandar esse link no aí, ó, ainda não foi lançado, então fiquem de olho nas redes Tornar Voz, @Tornar Voz, porque vai sair lá esse comunicado para vocês assistirem o primeiro webinar que foi com Isabel e que foi incrível. E agora eu vou passar para Maíra, para ela fazer, né, a autodescrição dela e também pegar esse microfone para trazer, eh, um pouco mais de conhecimento e a experiência dela para dentro desse campo da comunicação e do jornalismo, Maíra, que sempre carece de jornalistas, de advogados empenhado em nos ajudar, porque, como eu sempre brinco, a gente veio para escrever, a gente está aqui para denunciar, a gente a gente se preocupa pouco com essa parte jurídica, né, então ter advogados em volta sempre ajuda a gente a se proteger, a lapidar melhor a nossa pauta e a fazer uma cobertura mais responsiva, tanto com a gente, quanto com a população que consome os nossos conteúdos. Então agradecer você pela participação, pela disponibilidade e te chamar aqui para o nosso encontro. Obrigada, Sanara. Eu agradeço demais o convite. Quero cumprimentar primeiramente a Thaís, a Charlene pelo convite, dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui participando pela segunda vez desse encontro que eu reputo da maior importância para a nossa democracia e para um público que eu sou uma grande admiradora, porque eu sou uma grande entusiasta da comunicação. Eu acho que vocês são a força motriz desse país, trazendo luz para temas extremamente importantes. Então, para mim, é uma alegria dupla estar aqui nesse momento. Quero dizer, Sanara, que é uma responsabilidade dividir esse painel contigo. Acompanhei e é uma responsabilidade suceder também a Isabel, acompanhei a última aula, a Isabel é uma grande amiga, uma grande especialista na área. Já sei que meu amigo querido Geraldo Agosti, também um grande advogado, está aqui me assistindo, que aumenta ainda mais a minha responsabilidade em não falar nenhuma besteira. Então, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite, para a gente poder discutir temas super atuais do direito eleitoral. Vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, loiros, estou vestindo uma camisa com fundo verde e pontilhados na cor bege. Atrás de mim tem uma estante, de madeira e com alguns nichos brancos, com alguns livros, uma bandeirinha do Brasil, do Grupo Prerrogativas e, fotos dos meus filhos. Então estou no interior do estado de São Paulo hoje, fico aí dividida também entre
capital e interior, mas estou aqui no interior, também está bastante frio, por isso que eu estou aqui com uma blusa mais quentinha, de frio. Bom, eu vou compartilhar, vou ver se eu já testei 1000 vezes, eu estava brincando um pouquinho antes de entrar aqui, que eu sou uma pessoa da idade da pedra, malemar sei mexer com essas coisas mais, modernas de compartilhamento, mas vou compartilhar aqui alguns temas que eu trouxe para nossa discussão. Fico à disposição de perguntas, a Sanara que vai mediar essas perguntas conforme ela for entendendo que é importante, pertinente ou no final. Quero só antes de compartilhar, na verdade, reparar uma injustiça que eu fiz, que não foi cumprimentar a Poliana, nossa intérprete de Libras aqui, que está aqui também para nos auxiliar com a inclusão, essa questão que é tão importante para nós, né, numa democracia representativa. Então, vou fechar a minha câmera, porque eu testei um pouquinho antes, eu tenho que fechar essa câmera para fazer um compartilhamento e já volto a aparecer aqui na telinha para vocês. Só tenho um minutinho de paciência. Ah, então pronto, adorei essa ferramenta extremamente moderna que me foi apresentada pela Sanara, que a gente agora consegue compartilhar aqui a nossa apresentação e aparecer um pouquinho na tela também, para vocês não ficarem só vendo a tela, sem ver quem está falando, a vozinha ao fundo, ou então só ver a gente sem ver o material. O que que eu separei hoje aqui, vou controlar meu tempo para depois dar tempo das interações também. O que eu separei aqui para a gente tratar nesse encontro são os temas de propaganda eleitoral, nos meios digitais e trazer aqui esse grande contexto hoje que a gente vive da inteligência artificial, trazer um pouco dos recortes dos crimes eleitorais mais comuns que a gente tem, tentar falar um pouquinho mais, devagar, como a Charlene pediu. Eu tenho esse hábito, advogado tem esse hábito de sair atropelando, falando rápido, então, Sanara, qualquer coisa você me puxa o freio aqui, mas falar também um pouquinho dos crimes eleitorais, falar de alguns cuidados jornalísticos, e aí eu quero, com todo respeito, chamar a atenção para alguns tipos, de lacunas que podem ser enfrentadas durante o período eleitoral, até mesmo o período da pré-campanha, para que vocês não sofram nenhum tipo de processo, não sofram no veículo de vocês nenhum tipo de direito de resposta, então tentar aqui dar uma orientação geral do que é permitido, do que não é permitido, dessas zonas cinzentas que a Samara também trouxe para gente aqui, que eu adorei, e depois, a gente pode trocar um pouco sobre essas percepções, essas reflexões. Falando aqui do direito de resposta, que é uma ferramenta extremamente comum utilizada por nós, operadores e operadoras do direito eleitoral, e assim, já dou um spoiler, um disclaimer, uma fazendo aqui uma digressão do que a gente enfrentou na campanha. Eu estou no estado de São Paulo, né, então o que a gente enfrentou aqui na última campanha, municipal em São Paulo, que eu acho que foi um recorde de direito de respostas naquela campanha, até porque Pablo Marçal, que é um grande que é, né, era visto como um grande influenciador digital, não estou fazendo defesa dele de maneira alguma, mas era uma pessoa que tinha muita, relação com as mídias sociais e ali também utilizava, vou trazer alguns exemplos do quando a gente vai falar de impulsionamento, de guerra de cortes, etcétera, mas naquelas eleições municipais a gente passou por uma grande enxurrada de direito de respostas, por conta também desse fenômeno, né, que acabou sendo cassado ao final, com bastante, razão. Então fazer um pouco dessa discussão um pouco mais moderna com relação a esses temas, e aí o tal do dia D, o dia da eleição, o que que pode, o que que não pode, quais são as regras que estão previstas, né, para tentar garantir a liberdade do voto, o sigilo do voto, que não tenha, a movimentação de eleitores, compra de votos, pra determinado candidato, então trazer aqui algumas reflexões nesse sentido. Então, quando a gente aqui mais ou menos coloquei a propaganda eleitoral na era digital, fazer a definição, falar bem breve, os cuidados, os crimes, as competências, direito de resposta, pesquisas, debates e o dia da eleição. Então vamos lá. Quando a gente fala de propaganda eleitoral, e eu acho que a Bel trouxe um pouco disso, né, na última aula, o que que é importante a gente saber? O que que é visto para o direito como um todo, a título de propaganda? É o pedido ou a manifestação explícita pedindo voto ou implícita, que o tribunal costuma falar das chamadas palavras mágicas. Em tese, a propaganda eleitoral, ela só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Para quem é mais velho como eu, vai se lembrar que antigamente
esse período que era permitida a propaganda, ou seja, o pedido de voto, a militância, estar na rua, distribuir panfleto. Antigamente a gente tinha a possibilidade de, pintar muro, ter outdoor, cartazes, aquelas faixas que eram expostas, né, em todos os lugares, enfim. Você tinha um sem número de possibilidades de propaganda e você tinha um período também mais elastecido para que essa propaganda fosse feita. Antigamente, a gente tinha 3 meses de propaganda eleitoral, 3 meses daquela chamada corrida eleitoral. Depois, se eu não me engano, a partir de 2014, 2012, 2014, a gente teve uma diminuição desse período de propaganda, desse período eleitoral propriamente dito, que é esse período em que pode se pedir o voto. A gente teve um encurtamento desse período de 3 meses para 45 dias. Eu, à época, fui uma crítica dessa diminuição do período de propaganda, porque entendo e ainda estou convencida de que essa redução deste período da corrida eleitoral, ela acaba privilegiando aquelas pessoas que já estão no poder. Porque essas pessoas já têm uma vitrine inata da exposição. Então, quem já tem mandato, por exemplo, já tem a mídia cobrindo muitas vezes seus projetos de lei, suas manifestações, a sua atividade parlamentar, para o bem ou para o mal, mas de alguma maneira já tem uma exposição ali inerente, né, à sua atividade parlamentar, digamos assim. É muito mais difícil para aquela pessoa que está se lançando pela primeira vez se tornar conhecida em 45 dias. Então, quando você tinha esses 3 meses de propaganda, era mais fácil daquela liderança comunitária, ou daquela mulher que estava saindo pela primeira vez, candidata, se tornar mais conhecida. Quando teve essa diminuição do período de propaganda, né, do período eleitoral, de 3 meses para 45 dias, nasce com mais afinco essa previsão da pré-campanha, né, que é o período que nós estamos agora. A corrida eleitoral ainda não começou, mas, de alguma maneira, começou quando a gente fala dos pré-candidatos. Então, o artigo 36 da Lei 9.504 de 97, e essa lei, gente, a gente inclusive chama da Lei das Eleições, porque é a lei que vai reger todo o processo eleitoral. O artigo 36, então, ele fala da manifestação de voto, do pedido de voto, mas o artigo 36A ele vai falar do período da pré-campanha, do que é permitido na pré-campanha, justamente talvez aí para tentar corrigir essa disparidade de oportunidades nesse período onde só pode pedir voto em 45 dias. Então nasce essa possibilidade daqueles que almejam ser candidatos, porque ainda vão precisar ser aprovados em convenção partidária para e registrados na Justiça Eleitoral para se tornar candidatos, nesse momento que nós estamos agora, o que que se é permitido? O que é permitido? É aquelas pessoas que querem se consagrar como candidatos, falar: olha, população, olha a sociedade brasileira, olha eleitores do estado de São Paulo ou de qualquer outro estado do Brasil. Eu estou aqui colocando meu nome à disposição como pré-candidato ou como pré-candidata, para disputar as próximas eleições. Não pode fazer pedido de voto, obviamente, não pode falar as palavras mágicas. Que seriam as palavras mágicas, né? "Conto com o seu apoio", "Estaremos juntos na próxima no período eleitoral", "Vem comigo", enfim, uma série de palavras que podem induzir um pedido subliminar de voto. E aí, nesse período, o que que pode então, né, para a gente começar a diferenciar aqui o que que é permitido ou não. Essa pessoa pode falar: "Olha, eu sou pré-candidata, sou pré-candidato, tenho tal trajetória, fiz tais coisas na minha vida, tenho tais projetos, tenho tais", enfim, pode se enaltecer pessoalmente, pode contar da sua trajetória, mas não pode pedir voto. O fato é que o que a gente vê, infelizmente, é que muita gente, às vezes, passa um pouco da medida e, às vezes, também tenta, subverter o que a gente tem de legislação no período da campanha. Eu sempre falo que tem uma outra regra, que o que pode na campanha, pode na pré-campanha, exceto pedir voto, mas o inverso também é verdadeiro. O que não pode na campanha, não pode na pré-campanha, mas tem uma exceção, o Geraldo está aqui, não sei se ele concorda comigo, que a gente que a gente acompanha e vê, que é a questão do outdoor. Outdoor não pode de jeito nenhum na campanha eleitoral.
Mas agora, quem ainda não viu nenhum outdoor, ou quem já viu outdoor com pessoas, com pré-candidatos que a gente sabe, ou já pessoas que são detentoras de mandato eletivo, que estão lá desejando feliz Dia das Mães, ou que estão lá desejando um feliz Dia do Comerciário, por exemplo, sem qualquer relação eleitoral, mas que a gente sabe que esse meio, ele é utilizado para propulsionar aquela imagem perante a sociedade, e o tribunal muitas vezes entende que isso é um indiferente eleitoral. Como não tem pedido de voto, como não tem nada nesse sentido de cunho eleitoral nesse período da pré-campanha, entende que é um indiferente eleitoral e, portanto, não precisa, atuar nesse sentido. Então, quando a gente vai falar de propaganda, eu queria chamar a atenção para esses marcos temporais, né, do que é campanha e do que é pré-campanha. Eu podia falar aqui para vocês de várias formas dos materiais ou dos meios de propaganda eleitoral. Mas como a gente tem 1 hora só, eu achei por bem tratar do meio de propaganda na internet, tá. O que a gente tem hoje, via de regra, que é permitido, e aqui eu vou citar brevemente, são os panfletos que a pessoa vai lá, coloca suas propostas, obrigatoriamente ela tem que colocar o seu CNPJ de campanha, o CNPJ da gráfica que ela contratou, a tiragem que foi feita daqueles panfletos, né, o partido que ela está, o número que ela está concorrendo, se tiver lá a questão da majoritária, também colocar o nome do candidato a majoritário, o nome do vice, nunca com, proporção. O vice tem que sempre estar com 30% pelo menos do nome do candidato principal da majoritária, a mesma coisa nos casos de senador, o suplente tem que estar ali também descrito. Então a gente tem essas regras que são regras gerais, né, de já há bastante tempo, desses meios físicos, digamos assim. A gente tem também a possibilidade de placas de até meio metro quadrado, a gente não tem mais esses outros meios de propaganda como eu lembro uma vez que numa campanha, se eu não me engano, acho que era de 2004, que o PT inclusive fazia estrelas, assim, que andavam, as pessoas vestiam uma estrela e andavam pela cidade. São esses meios outros de propaganda mais dinâmicos, assim, a gente não tem mais essa possibilidade. Então eu tentei focar muito aqui para a gente poder conversar no que diz respeito à propaganda na internet. Quero só fazer um apontamento antes da gente ir para o próximo slide. Maíra, o que que acontece eventualmente, nos casos em que houver o pedido de voto agora no período da pré-campanha, enquanto ainda não está autorizada a campanha eleitoral? A gente tem aplicação de penalidades de multa nesse momento, tá? Então, a multa varia de 5 a 25 mil reais, e ela vai ser, direcionada àquele que promoveu esse pedido de voto, né, uma vez, comprovado ali perante a Justiça Eleitoral, claro que num processo com ampla defesa, contraditório, etcétera, ela pode ser apenada com essa possibilidade de multa. Vamos seguir. Então aqui a gente começa a entrar no que tem agora de obrigatoriedade no que diz respeito à propaganda na internet. O primeiro ponto, que muita gente às vezes não sabe, e que aí eu fica aqui a dica para vocês checarem as informações, é que todo candidato, na época da campanha eleitoral, naquele requerimento de registro de candidatura, que é o que a gente chama aqui juridicamente, vou tentar ser o menos juridiquês possível, mas o que a gente chama aqui, quando você vai fazer aqui do RCC, é uma ficha que os candidatos, eles acabam preenchendo, que os partidos registram, e ali tem várias informações. Vocês podem acessar essas informações através do Divulga Cand, que está lá dentro do site do Tribunal Superior Eleitoral. Vocês vão abrir o Divulga Cand, vão procurar pelo território, então, pelas regiões, na realidade, primeiro, né? Então, cada um ali apurando através da a sua região, desculpa, entra pelo estado e ali depois vocês conseguem, apurar através de cargo a cargo. Eu vou pedir desculpa se eu estiver falando óbvio para vocês, mas, não sei aqui quem já cobriu eleição, quem não cobriu, então estou tentando aqui dar um passo a passo de como acessar essas ferramentas, que são ferramentas de extrema transparência e super importante, não só para nós que também ficamos ali o tempo todo analisando se a questão está regular, se o candidato fez tal providência ou não, se ele está declarando ali seus gastos a cada 72 horas,
mais importante também para vocês que acabam cobrindo eleição, que acabam precisando checar algum tipo de informação. Então vai no Divulga Cand e lá no Divulga Cand, além de ver, relação de bens, né, as eventuais propostas nos cargos majoritários, as doações que entram, as despesas, ali vocês vão ter acesso a ficha de registro do requerimento de registro de candidatura. E ali precisa estar descrita qual vai ser a rede social que ele vai utilizar para também fazer a sua propaganda eleitoral, ou para tentar ali se projetar perante a sociedade, qual que vai ser a vitrine utilizada por ele. Vai utilizar o Twitter, o ex-Twitter, falecido Twitter, atual X, vai utilizar o Instagram, vai utilizar o Facebook. Todas essas redes que forem ser utilizadas, elas têm que estar descritas ali no requerimento de registro de candidatura. Se não tiver descrita, vai poder ter aplicação de multa, pode até inclusive ter a retirada de conteúdo do ar em virtude dessa, irregularidade, né. A gente tem casos que esses perfis eles são criados depois da campanha, né, então a pessoa faz o registro de candidatura e ali não vai ou então não tem um perfil ainda que vai utilizar para fazer a campanha. O ideal é, a partir do momento que criou o perfil, informar em até 24 horas a Justiça Eleitoral e mesmo assim pode ser também apenado com multa. No que diz respeito a disparos em massa, é uma grande dificuldade que a gente enfrenta até para a questão de comprovação, mas é absolutamente vedado o disparo em massa, contratação de disparo em massa pelos candidatos, até por uma questão de isonomia, a gente não tem essa possibilidade de contratação, mas a gente sabe que muitos fazem e uma vez também, descoberta essa ilicitude ou essa ilegalidade, o candidato que tiver essa providência, ele pode ser multado e aqui a gente pode inclusive começar a entrar em outras hipóteses mais gravosas. O que que a gente tem no direito eleitoral? Depois eu vou me aprofundar um pouco mais com relação às ações eleitorais, mas só para dar um panorama inicial, o que que a gente tem de consequência no direito eleitoral, via de regra? As irregularidades que atraem a pena de multa, e aí a gente tem multa, dependendo da irregularidade, começando em 5.000 até 150.000 quando a gente fala de divulgação de pesquisa não registrada, ou, eventualmente, quando você tem uma contratação, uma monetização de um conteúdo que não é permitido, se for 200.000 a gente pode chegar inclusive nesses valores, no mesmo valor investido de maneira ilegal, tá. Mas fora a aplicação de multa, a gente tem as retiradas de conteúdo do ar, então seja de candidatos, de candidatas, mas também às vezes de veículos de comunicação. Eu me lembro que há muito tempo atrás, acho que foi em 2008, eu advoguei numa cidadezinha também do interior, e naquela época a propaganda via de regra ela era propaganda eleitoral gratuita, né, rádio, TV, você tinha aquela possibilidade de contratar espaço em jornal, em revista, né, e eu me lembro que uma rádio daquela cidade, uma cidade de 60.000 habitantes, acabou tinha um deputado que toda semana ele falava naquela rádio, toda semana e só ele. Ele não a rádio não tinha um tratamento isonômico entre outros, eh, deputados ou pessoas de outra vertente política, né, oposição a ele, etcétera. Era um manda-chuva ali da região. E eu me lembro que na época foi representada a Justiça Eleitoral por uma irregularidade, eventual abuso de poder político e uso indevido dos veículos de comunicação, e ali a gente pediu uma liminar, na época, lá atrás, isso tem quase 20 anos, gente, olha como o tempo passa rápido. E a juíza na época, quando eu estou agora falando dessa retirada de conteúdo, ela suspendeu, a rádio tinha sido contratada para narrar um jogo, acho que da série, não vou saber agora se era a série C do futebol aqui do estado de São Paulo, ela já tinha recebido um dinheiro para transmitir o jogo, mas a juíza entendeu que a irregularidade ali ela era tamanha que suspendeu a rádio por 24 horas e uma das decorrências dessa suspensão, que tinha previsão legal inclusive, era ficar passando uma vinheta: "A rádio clube de tal cidade está suspensa por descumprir legislação eleitoral".
Então a gente tem essa possibilidade e essa consequência em determinados casos, então, quando você tem aí eventual abuso ou uso indevido dos veículos de comunicação social, de suspensão, né, claro que varia muito de caso a caso, e a gente tem a possibilidade de cassação de registro, de diploma e declaração de inelegibilidade também. Isso estou falando para além dos crimes, além das penas individuais e tudo mais. Então vejam que a gente tem um número aí de consequências jurídicas, né, no de cunho eleitoral, que podem ir desde multa, dependendo da irregularidade, até cassação de registro, até suspensão, de perfis. A gente teve na eleição de 2024 também, no município de São Paulo, suspensão, do perfil de um candidato. Hoje a resolução, ela não, prevê mais a atual resolução essa possibilidade de suspensão de perfil. A suspensão do perfil, ela pode ser só feita se for, perfil falso, enfim, que não tem ou um perfil inventado, né, e aí tem outras consequências de retirada de conteúdo, mas não suspensão. Mas veja que a gente tem uma série de outras possibilidades também de consequências eleitorais, tamanha é a responsabilidade de um processo eleitoral em curso. Uma outra coisa que eu queria colocar aqui para vocês, que eu não sei se está no outro slide, acho que eu estou voltando, espera, não, estou indo. Não está aqui, mas eu queria deixar para vocês, que é a questão do chat, dos chat GPTs da vida, ou dos buscadores como um todo, que é justamente a impossibilidade de você entrar no chat GPT e falar: "Qual o melhor candidato para eu votar nas eleições gerais de 2026?". O chat não pode responder, o chat ou Claude, tem tantos por aí, né, não pode responder indicando determinada candidatura, né. Os buscadores também não podem ser utilizados para, tentar, induzir o eleitor a determinado candidato, e isso a gente enfrenta também uma série de discussões. Ou então, relacionar palavras-chaves de maneira negativa a determinadas candidaturas. Então isso também está vedado, não é permitido. Vamos lá, a gente, olha, vocês estão vendo que eu sou exatamente o que eu falei para vocês, né, uma dinossauro na questão eleitoral. Então, vamos aqui discutir um pouco o que que pode no que diz respeito a impulsionamento, de conteúdo nos meios digitais. Bom, pode o próprio candidato impulsionar seu conteúdo, benéfico, né, então você pode impulsionar para falar de propostas, para falar da sua trajetória, para falar da história, para falar o que já construiu, o que quer fazer para a população. Pode patrocinar, conteúdos também positivos previamente registrados, e os, provedores, eles têm que manter um repositório de anúncio, não só de quanto foi gasto, mas sem quantas pessoas foram atingidas também por esse impulsionamento. O que que é proibido? Eh, Impulsionar conteúdo negativo, mesmo que verdadeiro. Então aquela crítica, ela pode ser feita, mas ela não pode ser impulsionada. O oponente que está fazendo ali um debate, e o debate ele só vai ensejar, desculpa, direito de resposta, ou as manifestações. Eu sou uma grande entusiasta da liberdade das manifestações, né, eu acho que o debate, o diálogo, a divergência de ideias, ela é fundamental para um processo, para a construção de um processo democrático. Mas quando que vai ensejar direito de resposta, eu já vou meio que adiantando as outras telas também. Quando tiver um conteúdo sabidamente inverídico, ou seja, mentira nua e crua, ou quando tiver prática de crime, injúria, calúnia ou difamação, tá. Mas, se for um conteúdo verídico, mas negativo, pode ser falado, só não pode ser impulsionado. Você não pode que pessoa jurídica patrocine também impulsionamento de conteúdo para candidato, seja para o bem, seja para o mal. Você, não pode, que aqui tá pessoa natural, mas é pessoa jurídica, tá. Depois eu vou corrigir esse antes de divulgar para vocês. Também a mesma coisa que eu falei agora há pouco, usar nome, sigla ou apelido de candidatura como palavra-chave. Você não pode fazer priorização paga de conteúdo negativo também em buscadores. O que que a gente tem com isso? Basicamente, tentar manter um equilíbrio, não só financeiro, mas um equilíbrio ético e moral também na disputa eleitoral,
né, então vamos falar coisas que sejam propositivas, né. Pode falar negativas, só não pode impulsionar. Essa aí eu coloquei aqui atenção, que a vedação ao impulsionamento negativo é absoluta, não há qualquer tipo de exceção por veracidade do conteúdo. O que que o tribunal entende como sendo propaganda negativa, né. Então, pedido explícito de não voto, então falando: "Não vote de jeito nenhum", a gente enfrentou muito isso nas eleições. Eu vou falar sempre de São Paulo aqui para tentar dar exemplos práticos, pra tentar trazer luz aqui, mas, por exemplo, a gente enfrentou várias discussões, nas eleições de 24, por exemplo, quando um determinado candidato falava de outro candidato: "Não vote nesse candidato, porque ele é invasor de terra, ele invade moradias", etcétera. Então, esse pedido explícito, de não voto não pode ser impulsionado. Ato abusivo também que desqualifique, conduta que macula a honra ou a imagem de candidato, vai além da crítica legítima, e aí exatamente essa questão que ultrapassa ali a crítica através do impulsionamento. E fato sabidamente inverídico, então sabe que é mentira, mas sabe que vai ter clamor, sabe que vai dar like, sabe que vai ter, eh engajamento como um todo, e aí acaba, também sendo vedado. O que que eu queria chamar a atenção aqui para vocês, que independentemente, né, de ser impulsionamento a proibição do impulsionamento negativo do conteúdo, tem uma nova regra agora que proíbe, independentemente do conteúdo positivo ou negativo, impulsionamento 72 horas antes das eleições, então qualquer impulsionamento, até 24 horas depois do dia da eleição, tá. Então é uma regra que está valendo e que a gente precisa também ter atenção. Vamos lá na questão dos influenciadores digitais. Olha, eu tô lendo aqui para vocês, eu tenho tudo escritinho, é a mesma telinha que vocês estão vendo, eu tô tendo aqui, por isso que eu viro, viu gente, porque eu sou exatamente old school de papel e caneta ainda. Então vamos lá, o que eu acho que essa é a grande discussão do momento. Eu acho que a gente ainda deve evoluir bastante com relação a essa discussão, no que diz respeito à manifestação dos influenciadores digitais. Eu tenho me dedicado a estudar bastante sobre isso, converso com colegas operadores e operadoras do direito eleitoral para tentar achar uma saída, mas confesso que eu ainda não achei uma saída adequada para esse grande problema que a gente vai enfrentar nessas eleições e acho que também nas próximas. Antes de falar do que é possível, do que não é possível, eu quero dividir com vocês essa minha inquietude. Por que que eu tenho essa inquietude? Vamos falar do caso da Virgínia, que eu acho que todo mundo deve conhecer. Eu só vejo coisas da Virgínia, contra a minha vontade, porque isso aparece em todos os lugares, né, em todas as redes, aparece lá, eu não a acompanho, mas todo mundo acompanha essa mulher e acaba postando. Enfim, é uma grande comunicadora, né, independentemente, né, do que comunica, do que faz de propaganda de bet, etcétera, mas é uma grande comunicadora que tem 52 milhões, salvo engano, nas suas redes sociais. Veja vocês que o influenciador digital, assim como qualquer um de nós, a gente pode se manifestar, eh, em prol de determinada candidatura ou até mesmo criticar outras candidaturas, né. E isso é um exercício básico de liberdade de expressão, não sendo fomentado discurso de ódio, discurso preconceituoso, ou não sendo fomentado golpe de estado, disseminação de fake news, né. A gente pode fazer o que nós chamamos de um apoiamento espontâneo de candidaturas. Qualquer eleitor ou eleitora pode falar: "É, eu quero votar em fulano de tal, quero votar em fulano de tal". Agora, o que eu acho e quero dividir aqui com vocês essa minha inquietude, é que uma pessoa que tem 52 milhões, olha gente, nada contra a Virgínia, tá, assim, eu só tô citando porque eu acho que é a pessoa que mais tem seguidores no Brasil, e se alguém for outra me corrijam aqui. Mas essas pessoas, o que a gente vê na rede social, não é só elas. Não é só que nem eu, Maíra Reca, tenho meu perfil lá no Instagram e posto, eu mesma edito, eu mesma interajo com as pessoas, não. Essas pessoas que são influenciadores digitais mantêm verdadeiras empresas por trás daquele perfil como se fosse uma pessoa física. Então a grande reflexão que eu faço é até que ponto, e a gente não tem
acho ainda resposta para isso. Até que ponto essas pessoas e aí é uma uma reflexão honesta mesmo, porque entendo que cada um pode sim falar quais são suas predileções, mas até que ponto a gente não está com uma estrutura absoluta de pessoa jurídica, né, que gira com, às vezes, centenas de funcionários esses perfis, fomentando determinada candidatura, ou então, criticando, dentro do seu exercício de liberdade de expressão, determinada candidatura. Para mim, não é o que é dito, não é o conteúdo, mas qual é a plataforma e qual que é a estrutura utilizada para fomentar esse apoiamento ou essa crítica. Mas dito isso, o fato é que os influenciadores, eles são atores políticos extremamente relevantes, coloquei aqui, têm obrigações específicas, não podem ser remunerados de maneira alguma, absolutamente vedada a remuneração, contratação de influenciadores para manifestação de A ou de B, monetização, até mesmo impulsionar seus conteúdos, etcétera. Não pode, mas fica também aquela reflexão que apareceu numa das respostas ali que a Sanara colocou com relação às perguntas da zona cinzenta, que não é só a questão financeira que pode ser considerável como remuneração, né, você tem outras ferramentas, eventualmente, que podem ser consideradas como remuneração. E como se prova isso, né? Para se provar, certamente dará um abuso de poder político, um abuso de poder econômico, até mesmo um uso indevido dos veículos de comunicação social, que também existe essa discussão se rede social entra nos veículos de comunicação social, como que você faz para tentar ali, torear essa situação, enfim. O que eles podem fazer é a divulgação não só da sua própria candidatura, né, ou pré-candidatura, quando for pré-candidatura, não desde que ausente o pedido explícito de voto, pode fazer cobertura ou comentário político sobre candidatos, pode fazer engajamento espontâneo, pode fazer, posicionamentos pessoais orgânicos, etcétera. Eh e pode fazer esse apoiamento espontâneo ou crítica com determinadas candidaturas. Mas eu volto a repetir essa inquietude que eu carrego. O que está absolutamente vedado também, que eu me recordei agora, eu não sei se vocês se lembram, a eleição de 24 foi um marco. Talvez a gente começa a discutir muito isso de propaganda digital, de disseminação de fake news, etc., em 18, né? Mas o negócio foi aumentando, aumentando, e aí ano passado, ano passado, há 2 anos, em 24, a gente também, tomou conhecimento de uma nova modalidade que agora está absolutamente vedada pelo Tribunal Superior Eleitoral, através da sua resolução, da última resolução agora de 26, que é aquele campeonato de cortes que um candidato também, ao município de São Paulo fez no TikTok, e acho que em outras plataformas também, que ele monetizava ou dava dinheiro ou dava prêmios, para as pessoas que acabavam fazendo os cortes das suas aparições em debates ou em outros lugares, e acabava tendo aquele campeonato de cortes que de alguma maneira também engajava o eleitorado através das redes sociais. Isso está absolutamente vedado. Outro ponto de extrema atenção, Sanara, eu vou começar a correr aqui que já são 5 para 7. Outro ponto de extrema atenção, e deixa eu até ver, Sanara, se não me mandou nenhuma mensagem, porque agora como eu estou nessa telinha aqui, qualquer coisa você manda. Não, Ai, você tá quer super tranquilo, não mandei qualquer nenhuma coisa não, você abre só o trazendo uma microfone. Oi? com certeza, só trazendo uma curiosidade para vocês, o Uhum. influenciador mais seguido do Brasil é o Neymar. Uhum. Hã. Então a gente não está muito longe também de em número de Aham. representação, que é uma pessoa também que entre Neymar e Virgínia, né, que se posiciona politicamente muito mais, né, indiretamente ou diretamente que Virgínia, e é hoje a pessoa mais seguida. Virgínia é a segunda mulher mais seguida do Brasil, perdendo pra Anitta. Então, só trazendo esse contexto também pra gente ver a situação que a gente tá aqui no Brasil com os influenciadores. Muito, muito obrigada. Eu também estou engatinhando com essa questão de pessoas populares na internet, mas, eu realmente tinha esquecido do Neymar, e é isso, a gente tem que tomar essa atenção, porque veja, o Neymar deve ter o quê? Uns quantos milhões de seguidores, né, a Anitta, então essas pessoas às vezes podem decidir uma eleição, se você parar para pensar na eleição presidencial,
de 22, que a diferença de votos foi extremamente pequena, se você tem uma onda feita pelos influenciadores, né, você tem uma possibilidade aí de uma decisão de eleição, né, então vamos ver como que isso se comporta, mas muito, muito obrigada aí pela correção e pela curiosidade. Então, vamos lá. Outro ponto que eu acho que é de suma importância, que vai também, direcionar o debate nas eleições desse ano, é o uso da inteligência artificial. Bom, essa ferramenta é uma ferramenta que eu costumo dizer, assim, que não tem como a gente voltar para trás, né, não tem como você, retroceder, todo mundo, de alguma maneira, usa. Eu sempre falo que precisa usar com responsabilidade, mas na corrida eleitoral ela não vai ser diferente. O tribunal entende dessa maneira, né, e fala: "Olha, tá tudo bem, tá liberado o uso de inteligência artificial, mas tem que ter alguns cuidados". Então, primeiro deles, né, bom, primeiro é a questão dos deepfakes na propaganda eleitoral, que é absolutamente proibido. A gente sabe que muitas vezes é difícil de você conseguir fiscalizar, porque às vezes um eleitor de determinada localidade vai fazer faz, manda na rede, aí você tem que rastrear isso, tirar, e aí é importante dizer que todo mundo que compartilha, curte ou compartilha, pode ser também solidariamente responsável em algum tipo de ilícito eleitoral. Mas o fato é que a regra geral é que deepfakes na propaganda eleitoral está absolutamente proibido. Chatbots também, simulando diálogo com o candidato ou com qualquer pessoa, está completamente proibido. Conteúdo fabricado, manipulado digitalmente, difundindo fatos inverídicos, proibido. E não pode ter omissão de aviso de IA. O que está permitido, né? A questão, todo o conteúdo que ele for feito, conteúdo eleitoral feito com inteligência artificial, ele tem que estar absolutamente targeado, né, tem que estar ali dito que esse conteúdo foi feito com inteligência artificial, foi confeccionado com inteligência artificial, desculpa, e tem que estar ali bem expresso para os eleitores de forma extremamente clara, visível e perceptível, tá. E os partidos, os candidatos provedores respondem pela remoção de conteúdos regulares, então uma vez configurado que está ali feito uma propaganda sem esse aviso, né, ou então disseminando fake news, ou então disseminando, eh, ataques ao nosso sistema eletrônico de votação, ataque a nossas instituições, fomentando golpe de estado, esses conteúdos, eles também serão obrigatoriamente removidos. Eu queria fazer aqui também uma outra reflexão, que não só deepfakes, mas também deep nudes estão absolutamente proibidos. Eu me lembro de uma candidata da Tabata, que também concorreu nas eleições de 24 no município de São Paulo, e num determinado momento da sua campanha, foram divulgadas várias imagens dela como se ela estivesse nua, absolutamente inverídicas as imagens, mas foi um conteúdo manipulado, né, digitalmente, e foi divulgado. É importante fazer, esse recorte, porque todas as questões de manipulação no que diz respeito a deep nudes, mas também manipulações ou não de questões relativas ao tema da violência política de gênero, serão enfrentados com mais afinco esse ano, por conta das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, e até mesmo para, num primeiro momento, combater essa violência que as mulheres sofrem, né, na política. Eu falo que hoje está sendo difícil para as mulheres entrarem na política, mas também está sendo difícil delas permanecerem na política. A lei da violência política de gênero, eu falo que é uma lei nova para práticas bastante antigas, mas a justiça eleitoral e os regramentos como um todo têm olhado com mais afinco para essa questão. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção, que não está aqui, mas que me lembrou, a gente sempre fala, eu tenho uma professora, que é a Franciele, já vou lembrar o sobrenome dela, ela é do Sul, e ela tem trazido um termo, quando a gente fala de rede social, divulgação de conteúdo, engajamento, inteligência artificial, deepfakes, etcétera, que a gente tem vivido algo próximo da algocracia, que é como se fosse o algoritmo ditando
as regras da democracia ou o caminho para a democracia, né. Então acho que é bom a gente também olhar não só o que está sendo divulgado, mas como que isso é divulgado, como que isso é engajado, como eu acho que os provedores a gente também tem que olhar com bastante, curiosidade para como as coisas são feitas e construídas e essas informações chegam ali aos eleitores e às eleitoras. Mas eu fiz aqui uma digressão para falar 2 pontos também que eu acho que é de extrema importância a gente tratar. Daqui a pouco eu vou falar já e depois eu volto nesse outro, tá, achei que era a próxima tela. É a questão do assédio eleitoral, gente. A gente, esse ano, deve enfrentar também começa a discussão desse tema um pouco maior em 2022, com as últimas eleições gerais. Então, aquele assédio no ambiente de trabalho, das pessoas serem cooptadas para votar em determinada candidatura. Então, atenção com relação a isso, não só, eh nesses ambientes, nas empresas e tudo mais, mas eu acho que isso vem também um pouco, de alguma maneira, através das redes sociais, vamos ver como que isso se comporta. E um outro ponto que eu acho que a gente vive discutindo no recorte eleitoral, não tem ainda uma previsão legal, mas tem uma construção jurisprudencial, que eu acho que também pode ser uma tônica desse momento aqui, falando em alguns ganchos de imprensa. Essa já é uma discussão um pouco mais antiga, de, abuso de poder religioso. Né, o quanto que a fé tem sido instrumentalizada também para determinadas candidaturas e o quanto que outras candidaturas têm corrido atrás também de alguns segmentos de igrejas, então a gente ter esses 2 pontos por conta também da produção de conteúdo que vai aí para as redes sociais. Então, estava falando aqui e lembrei desses 2 temas que eu não trouxe nos slides, mas que achava que era importante tratar com vocês. Com relação Maíra, a oi, posso fazer uma pergunta que claro. ficou aqui, teve reações, curtidas, da Emily, ela perguntou: "Existe alguma lei que proíbe os candidatos de utilizarem IA para criar planos de governo?" Não entendi, se usar IA para criar plano de governo? É, existe alguma lei que proíbe? Não, o plano de governo eles obrigatoriamente eles têm que acompanhar o registro de candidatura daquelas candidaturas majoritárias, né, então, eh, governo federal, estadual, os municípios, também para o senado, as candidaturas majoritárias, elas têm que anexar, junto com o registro de candidatura, os seus planos de governo. Eu confesso que não vi nada proibindo, a criação do plano de governo através de IA. Mas você fica ali de alguma claro que muitos prometem muitas coisas, não cumprem ao longo do mandato, mas você fica de alguma maneira vinculado ao que está escrito, a responsabilidade do que está escrito ali naqueles planos de governo que são juntados junto com o registro de candidatura. Mas confesso que não vi nada proibindo o uso. Se você fizer um paralelo, que se a propaganda eleitoral ela tem que ser, eh fazendo aqui uma reflexão agora. Os advogados que estiverem aqui, Geraldo, Thaís, Charlene, se quiserem contribuir para o debate, também estou à disposição, não tem outras, mas fazendo um paralelo. E aí a gente vai depois para uma discussão do direito eleitoral sancionador, que não pode que tem que ser a interpretação restritiva e tal, mas fazendo aqui uma digressão. Se você tem a obrigatoriedade que a propaganda eleitoral criada através de inteligência artificial, ela tem que estar descrita de maneira legível, clara, objetiva, para dar conhecimento a todos os eleitores, eu, se fosse advogada do outro lado, olharia os planos de governo se tivesse indícios de criação através de IA, im impugnaria aquele registro de candidatura por falta de documento essencial e pediria o indeferimento daquele registro de candidatura. Mas, se for analisar pela letra fria da lei, eu confesso que eu desconheço alguma proibição nesse sentido, tá. Acho que ainda não avançou, pra essa as pessoas têm as ideias, nem sempre o legislador acompanha, precisa às vezes acontecer alguma coisa para poder ter inovação legislativa. Então, vou analisar melhor, vou olhar melhor, mas acho que não tem essa questão do plano de governo em si, o que existe previsão é na propaganda em si, tá bom? Massa. Vou fazer só mais uma, que é do Claro. Kael, que ele falou trouxe aqui, ó: "Nos últimos dias foi ventilada na Câmara, não lembro se no Senado ou no dos deputados, um projeto que viabiliza
o uso de IA e chatbots no período eleitoral. Como fica isso? Eu acho que é um pouco, se essa lei ser aprovada, já vai estar nessa eleição ou é para a próxima? Acho que foi um pouco da dúvida de Kael. Tá, vamos lá. Você não pode ter interação de chatbots ou de outras ferramentas para dialogar com o eleitor ali, como se fosse determinados candidatos. Agora, com relação ao período, o lapso temporal, a gente tem no direito eleitoral uma coisa que chama princípio da anualidade. Por isso que a gente, via de regra, vê sempre uma correria para discutir o novo Código Eleitoral ou uma alteração legislativa e que tem que estar aprovada um ano antes da eleição. Por quê? Para valer para a eleição, para a próxima eleição, na realidade, essa inovação legislativa ela tem que estar aprovada um ano antes, por isso que a gente fala do princípio da anualidade. Se não foi aprovado um ano antes da data da eleição, pode ser aprovado agora, mas não vale para essa eleição. Tem que ter um período de um ano, antes da eleição para que aquela nova legislação seja aprovada naquela questão eleitoral, tá bom? Foi? Obrigada, Maíra. Acho que foi, podemos seguir. Então, bora. Vou tentar correr aqui, apertar um pouquinho mais. Com relação à desinformação, estou querendo trazer aqui um pouco, das responsabilidades, né. Então, sempre ter cuidado com questão de LGPD, com as vedações das responsabilidades. Então, desinformação não é permitida de maneira alguma, é absolutamente vedado difundir dados falsos, notícias fraudulentas, informações descontextualizadas. Os provedores têm as suas responsabilidades, então tem que adotar a medida de proteção contra a discriminação, é uma coisa que a gente enfrenta muito, o discurso de ódio nas redes sociais. Eu falo que as redes sociais são catalisadores da violência para grupos minorizados, então a gente precisa avançar nessa discussão, observar normas da LGPD no tratamento dos dados eleitorais, o que for mensagem eletrônica, aqui tá esse slide está um pouco de desinformação, mas fala um pouco também, de mensageria, então a gente tem a possibilidade de um candidato eventualmente mandar mensagens, ainda não pode ser disparo em massa, mas pode ali mandar mensagem para eleitores, mas tem que estar ali embaixo falando: "Olha, se não quiser mais responder essas mensagens, clique aqui para descadastrar". Disparo em massa está completamente proibido, como eu disse aqui, a responsabilidade ela alcança as pessoas que veiculam, que contratam, que não removem conteúdos irregulares e, como eu já tinha dito aqui também, influenciadores não podem ser remunerados para espalhar nem informação adequada, mas também não podem ser contratados para espalhar desinformação. Isso daqui eu acho que eu já tinha falado um pouco, então eu vou correr. Bom, aqui eu não quero pregar para convertido de jeito nenhum, que vocês sabem tudo isso aqui 1000 vezes melhor que eu, mas eu quero tratar aqui de alguns pontos que eu acho que podem ser sensíveis no que diz respeito, a eventuais responsabilidades de quem está ali fazendo a matéria. E digo isso porque já divulguei para vários jornalistas que eventualmente receberam uma notificação da Justiça Eleitoral, depois a gente vai entrar nos prazos, de questões que eles estavam absolutamente corretos, mas que dava, ensejo para o outro lado tentar algum tipo de responsabilidade, porque na verdade, o que hoje a briga ela é política, mas também é muito jurídica, e se você consegue uma liminar, o outro lado tem que publicar, enfim, tem uma série de ganho, ganho, ganha nessa história, que às vezes os veículos eles podem ser instrumentalizados através de uma ação judicial, se não tiver cuidado ou então devida defesa, e que pode ter impacto ali naquela corrida eleitoral. Então é claro que a gente aqui tem que ter sempre em norte que a liberdade de imprensa é garantia fundamental, proteção da fonte também, mas ter aqui a liberdade de expressão, etc., mas ter também um cotejo com relação à proteção da honra dos candidatos, direito de resposta. Então, o que eu queria deixar claro, né, o veículo claro que pode e deve narrar fatos negativos sobre candidatos e candidatas, né, pessoas que estão ali na corrida eleitoral, elas estão expostas também à manifestação não só dos eleitores, mas também dos veículos de imprensa. Sempre apurar, e aí vocês sabem melhor que eu, apurar com diligência, não tentar ali direcionar a matéria com pedido explícito de voto ou de não voto, enfim. A propaganda eleitoral,
com matéria jornalística não gera automaticamente direito de resposta. Às vezes na propaganda eleitoral gratuita, por exemplo, tem lá, coloca lá um recorte de jornal, coloca lá a matéria, com isso daí não vai ensejar um direito de resposta. O que que vai trazer algum tipo de responsabilidade para o veículo e para os subscritores do veículo, eventualmente até para o candidato, eventual dano à honra desses candidatos, então os crimes eleitorais de injúria, calúnia e difamação, que também vão ensejar direito de resposta quando a matéria trouxer essas possibilidades de injúria, calúnia e difamação contra determinadas candidaturas. O que vai ensejar direito de resposta também é veiculação de fatos sabidamente inverídicos, e o que pode ensejar um eventual abuso de poder político ou abuso de poder econômico ou uso indevido dos veículos de comunicação social, a depender de cada caso, são matérias que eventualmente estão ali muitas vezes fazendo a cobertura favorável, sistemática, reiterada. O que que é reiterada? Toda semana tem uma matéria enaltecendo determinado candidato, determinado mandatário. Então ele está ali, toda semana sendo entrevistado, ou publicando artigo, ou fazendo então, quando você tem um desequilíbrio entre os concorrentes, nesse ponto de eventual abuso, a gente pode entrar, numa possibilidade que eu acho que a Bel trouxe até na aula passada, da Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 6490, falando dessa quebra de isonomia entre os concorrentes. Veículos de comunicação social são veículos, e veículos de imprensa são veículos que direcionam ali seus eleitores, a formação da opinião também dos eleitores, né, e a divulgação. Então, quando você tem uma quebra nessa isonomia, favorecendo sistematicamente determinada candidatura, isso pode configurar um abuso ou uso indevido dos veículos de comunicação social. Então, ter esses cuidados. O que que a gente sempre fala, quando está orientando pessoas da imprensa? Então, verificar o que que é campanha para campanha, para até conseguir mensurar ali, ó, se está tendo pedido de voto ou não. O abuso, ele independe, gente, se é o período eleitoral ou não. A gente, às vezes, discute, falar mais devagar, às vezes a gente discute nos processos, nas ações de investigação judiciais eleitorais, a gente discute, às vezes, abuso que começou a ser feito em janeiro, em fevereiro do ano eleitoral. Se eu não me engano, acho que a ação do Moro, que ele foi absolvido depois pelo TSE, acho que foi absolvido até pelo próprio tribunal de origem, pelo TRE, salvo engano, era uma ação que discutia já desde o período de janeiro daquele ano, ou de outubro do ano, quando ele começa a se lançar como pré-candidato a presidente da república. Então veja que quando a gente vai tratar de abuso de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido dos veículos de comunicação social, independe de estarmos no período eleitoral ou não. O que a gente vai verificar de campanha para campanha é quando você tem o pedido subliminar de votos. A gente analisar também se está dando tratamento igualitário entre candidatos, né, e candidatos, então falei um pouco disso. Apurar com diligência, né, então tentar às vezes falar com o outro lado para não falar: "Olha, não, é conteúdo inverídico". Não, mas a gente tentou, num direito de resposta, tentamos contar, tentamos ouvir o outro lado, tentamos então para tentar ali de alguma maneira, se livrar de determinada ação eleitoral. Guardar e documentar, enfim, é sempre importante, porque em caso de direito de resposta ou de algum tipo de representação eleitoral, é importante que o advogado ou a advogada esteja municiado com documentos, né, quando alguém é chamado ali para responder um processo, então tem que, via de regra, juntar documentos. As ações eleitorais são ações extremamente céleres, então a gente acaba tendo uma até que eu passar aqui, que já é o próximo, são ações céleres, então a gente acaba tendo um pouco tempo e não tem audiência, salvo raríssimas exceções, não tem audiência para as pessoas prestarem depoimentos. Ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo são exceções. As representações, via de regra, são muito rápidas e não tem, é tudo via documento mesmo. O processo eleitoral é reconhecido um processo célere, é uma das características do direito eleitoral, da justiça eleitoral, dos processos eleitorais. Então vocês vão ver na próxima tela, se eu não me engano, os prazos de quantas horas que são, ver quais são, enfim, vou correr aqui. O que que eu quero trazer para vocês, a grosso modo?
Quando recebe, então uma decisão liminar é diferente de uma decisão definitiva, em AIJA, ação penal eleitoral, sempre, aguardar a decisão antes de retratar como culpado, mas pode retratar como sendo está respondendo determinada ação. Quando, tem a AIJA, ação penal, elas podem resultar aqui em cassação, falar tomar cuidado com relação à cobertura, eh estou trazendo alguns temas esparsos, mas que é importante colocar à luz. Pesquisa, divulgação de pesquisa. É extremamente caro divulgar pesquisa não registrada, então analisar se a divulgação, se a pesquisa está registrada, se correu o trâmite dentro do TSE, vocês conseguem analisar se aquelas pesquisas estão registradas para evitar alguma aplicação de multa, além da questão da responsabilidade criminal, mas também a aplicação de multa que pode chegar ali 100.000 FIRs, acho que está chegando em R$ 150.000. Enquete, tem muita gente que faz enquete em rede social, é absolutamente vedada a realização de enquete, durante o período da campanha, enquete no próprio veículo, enfim, isso daí também dá multa, multas altas, se eu não me engano chega também nesse percentual de 150.000 aproximadamente. Debates e entrevistas, eu vou falar depois um pouquinho mais de debate à frente, mas para citar aqui a as nuances do debate, então, debate você tem que ter um tratamento extremamente isonômico, as regras do jogo do debate, elas são combinadas com as pessoas que vão compor o debate, mas você tem que ter regra para chamar, então, é através das pesquisas eleitorais, são os 5 que estão pontuando melhor nas pesquisas, é através de, exercício de mandato parlamentar, então, de representação parlamentar, desculpa, então quais são os partidos que têm mais parlamentares, são os 5 que mais têm para chamar para os debates, então o debate você tem que ter um regramento para demonstrar quem são aqueles que estão sendo chamados. Eu me lembro uma vez que eu tive uma discussão grande no TRE e perdi essa, mas eu acho que é importante contar, porque eu fiz uma discussão com relação a gênero. Na época, a candidata era a Elisete, ela era do PSOL e ela não tinha sido chamada para um debate onde os 4 primeiros eram homens, mas ela estava empatada tecnicamente com o quarto. E a discussão que a gente levou para o tribunal naquela época, era que por ser a única mulher, ela deveria também ser chamada a participar do debate, ou então que a emissora apresentasse qual que foi o regramento que ela utilizou, o critério que ela utilizou para chamar só os homens, na minha humilde opinião, foi um um critério machista, mas, né, enfim, falei isso no tribunal, falando aqui porque falei no tribunal, não tinha um outro critério palpável que não fosse esse, porque ela era a única mulher e ela mesma empatada, tecnicamente estava fora do debate. Enfim, eu perdi essa discussão no tribunal, mas para dizer que aqui os debates eles têm que ter as regras de critérios de quem é chamado extremamente, definidas para não dar nenhum tipo de quebra na isonomia naqueles que estão concorrendo. Como não tinha essa previsão que no que diz respeito a gênero, eu quis fazer também uma grande digressão com relação a cotas de candidatura, etcétera, mas não passou no tribunal, essa eu acabei perdendo, ganhei muitos processos, mas esse eu acabei perdendo, mas fica aqui essa reflexão. Com relação a entrevistas, existe uma liberdade maior de serem chamadas pessoas para darem entrevistas ou as tais das sabatinas, né, pelos veículos de comunicação, mas o que eu sempre falo é de tentar o máximo de pluralidade de ideologias, né, para não ter nenhum tipo de abuso ou indicação de uso indevido dos veículos de comunicação, de ser uma coisa mais plural, diversa e etcétera. Vou falar aqui rapidinho dos crimes mais comuns, que eu estou querendo correr aqui, que acho que o tempinho já está indo. Então, os crimes mais comuns que a gente tem, na questão da corrida eleitoral, então, quando a gente fala de honra, a gente vai falar de divulgação de fatos inverídicos, né, então, de calúnia, a gente vai falar de difamação, de injúria, e isso tudo atrai direito de resposta. A prática de qualquer uma dessas condutas, independentemente de ir para o viés eleitoral criminal, a gente vai ter invariavelmente, na ocorrência de algum desses delitos, a prática a concessão de direito de resposta. Pra quando existe o pedido de direito de resposta, uma dica que eu deixo aqui sempre para quem eventualmente receber o direito de resposta,
o pedido de direito de resposta é muito rápido, a defesa tem que ser feita em 24 horas, é que a inicial, obrigatoriamente, ela tem que estar com a resposta que se pretende publicar. Muita gente não junta, isso é uma falha grave na condução do processo, porque você vai se defender daquilo, mas você também pode se defender da resposta que querem que seja veiculada. Então eu sempre deixo essa dica, tá. Um crime que não está aqui, que não é contra a honra, mas é um crime de extrema, vou falar aqui dos outros, o que é de extrema gravidade, é o crime de violência política de gênero, né. A gente tem essa lei 14.192 de 2021, quer dizer, tem 5 anos que a lei existe, mas, ainda ela é pouco aplicada no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral tem feito protocolos, inclusive de afastamento, quase que como uma analogia com a Lei Maria da Penha, em casos de violência contra mulheres que estão, participando da vida pública e política, daquele agressor também não poder, chegar perto dela ou manter contato com ela de alguma maneira. Então a gente tem umas cautelares diversas da prisão, não é o termo técnico não é medida protetiva de urgência, tá, isso a gente tem só nos casos de violência doméstica, mas a gente tem tentado evoluir de alguma maneira para a proteção de mulheres. A lei da violência política de gênero, que é essa lei que eu falei para vocês, nova para práticas bastante antigas, eu tenho acho que eu sou uma grande entusiasta dessa lei, mas acho que a gente precisa melhorar, porque ela protege um núcleo muito pequeno de mulheres. O o sujeito, né, que a lei protege ali, aquele núcleo central de proteção, são 2 tipos de núcleos de mulheres, digamos assim, que são as candidatas a cargos eletivos e as detentoras de mandatos eletivos. Então, nesse período agora, para aquelas que são pré-candidatas, elas não estão ali, como possíveis vítimas da violência política de gênero, porque ela pretende proteger, nos termos que está escrita hoje em dia, as candidatas, que a gente tem candidata só por 45 dias, infelizmente, e as que detêm mandato eletivo. Claro que você tem outros regramentos do direito penal, do penal eleitoral, que vai ser as ameaças, eventuais injúrias, calúnias, etcétera, mas são crimes de menor potencial ofensivo. A violência política de gênero ela é de 1 a 4 anos. Esses crimes que a gente fala de menor potencial ofensivo, que às vezes dá uma cesta básica, é de 1 a 2 anos. Então eu queria não estar aqui, porque colocaram os crimes que são mais frequentes, né, ao longo da história, eu falo que a violência política é extremamente, mas não colocaram, então eu fiz questão de fazer aqui. Bom, o que a gente tem de crimes extremamente comuns no Brasil, o mais comum eu acho que é a tentativa de compra de votos e a execução mesmo de compra de votos, que é essa doação, oferta, promessa ou entrega de vantagem, né, a gente vê infelizmente, a gente ainda vê muita compra de votos sendo praticada no Brasil. A gente tem a questão de transporte irregular de eleitores. Eu me lembro uma vez que um candidato me perguntou se ele podia levar 10 ônibus para votar. Eu falei: "Mas de jeito nenhum, meu filho, mas de jeito nenhum", entendeu? Não pode ficar levando eleitor para votar em lugar nenhum. Então, mas infelizmente você tem ainda em muitos locais a contratação de ônibus para levar as pessoas votarem, as pessoas já saem com a colinha direcionada daquele determinado candidato, daquela candidata. A questão da boca de urna, que é a propaganda nos dias, o pedido de voto ali nos dias da eleição. Você tem agora, com o avanço das redes sociais, contratação de grupos para ofender pessoas na internet. A falsidade ideológica eleitoral, que é a inserção de documentos, de declaração falsa em documento público ou particular com fins eleitorais, a gente viu isso também na última eleição de 24, quando sai um laudo às vésperas do período do dia da eleição, acho que numa sexta-feira antes da eleição, com um candidato aqui também ao município de São Paulo, falando que o outro que tinha acesso a um laudo, que o outro candidato, usava drogas e lançou ali um laudo, inclusive ele foi cassado por isso, falsidade ideológica eleitoral e a perturbação também dos trabalhos eleitorais. Esses são os crimes que a gente vê acontecer com mais frequência. Esse da falsidade não era com tanta frequência, mas acabou que virou com alguma frequência, não com uma frequência, mas que teve uma repercussão grande, que culminou inclusive com a cassação de um deles. Então eu trouxe aqui para vocês falar rapidinho a questão de que, a competência, né, de tudo que é relativo à justiça eleitoral, esses crimes, a competência é da justiça eleitoral, né, a ação penal é pública e incondicionada, quando não tem relação eleitoral, vai para a Justiça Federal Comum ou vai então
para a justiça comum, justiça estadual. Já me encaminhando para o final, falando aqui do direito de resposta, já falei um tanto, então só quais são os gatilhos: afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente verídica. Eu bato sempre nessa ferramenta do direito de resposta, que é uma das ferramentas mais comuns que a gente tem no recorte eleitoral, para tentar ali garantir algum tipo de isonomia ou de vantagem, né, para que aquela pessoa, porque ela tem que publicar quando é em rede social, por exemplo, perfil da rede social que foi feita a propaganda, a pessoa precisa publicar na sua própria rede social a resposta gravada pelo oponente. Então isso faz com que aquela bolha daquele eleitorado que acompanha aquela candidatura também tenha um outro lado, que tenha a resposta proporcional à ofensa, né, à gravidade da ofensa. Não é concedido quando é matéria de conhecimento público, crítica sem imputação de fato criminoso completo ou opinião, subjetiva que através da liberdade de expressão. Vai ser resposta exatamente nesses 4, requisitos. Quem pode pedir é candidato, partido político ou coligação majoritária. A gente não tem mais coligação para os cargos proporcionais, mas a gente tem a possibilidade da coligação para majoritária. Aqui é de extrema importância, vocês que estão da área da comunicação, que não estão habituados eventualmente com os prazos eleitorais, assim que receberem algum tipo de notificação, correrem atrás do torna-voz ou de advogados e advogadas da confiança de vocês para ofertar a defesa. Por quê? Quando a gente vai falar de direito de resposta, você tem esses prazos extremamente, eh, rápidos para as pessoas pedirem, então resposta de programação eleitoral gratuita são 24 horas, programa normal em 48 horas, imprensa escrita 72 horas, no debate é no momento, quem não assiste debate ali e vê os assessores pedindo direito de resposta por ofensas que são feitas ali, aí é concedida a resposta, acontece tudo ali pelo comitê que a emissora constituiu para esse fim, na internet é de 72 horas ou a qualquer tempo, quando 72 horas após a remissão ou a qualquer tempo quando você toma conhecimento eventualmente da ofensa ou dessas práticas ilegais. Só que quando você é citado e aqui gente, já falei que o pedido ele tem que vir acompanhado da resposta, mas muitas vezes a citação no direito eleitoral antigamente era por fax. Quem que se lembra aqui da época do fax? Eu peguei essa época que a gente passava fax, recebia fax para notificação. Hoje em dia muitas notificações, elas são através de WhatsApp ou por e-mail. Então, se, passar ali do momento que recebeu aquela notificação, passar no 24 horas, que é o período o período dado para oferta de defesa, nos casos de direito de resposta, perde-se eventualmente a ação e aí obrigatoriamente tem que publicar a resposta. Outros casos, você tem um período maior, de 5 dias ou de 7 dias para ofertar algum tipo de defesa, quando a gente está falando aqui de impugnação de registro de candidatura ou ação de investigação judicial eleitoral, mas via de regra a gente tem um prazo de 48 horas, de 24 a 48 horas para defesa, dependendo do caso, e 24 horas para recurso, quando sai a decisão condenando, eventualmente também para interpor um recurso. Pesquisas eleitorais eu falei aqui rapidamente também, vou correr porque eu acho que a Bel também bateu um pouco nesse tema das pesquisas, então precisa ter o registro obrigatório, precisa identificar a empresa responsável, informar, universo, tamanho da amostra, contratação deve também respeitar a LGPD, enfim, deve declarar contratante. Você tem aqui quais são as proibições e as sanções, então a divulgação no dia anterior ao pleito, no dia da eleição, pesquisa fraudulenta, sem registro no TSE, inquéritos, então a gente já tratou um pouquinho disso. A consequência direta são as multas, né, eventuais casos de detenção também, mas dependendo do contexto pode também causar algum tipo de abuso. As entrevistas, aqui a gente pode também falar um pouquinho mais das entrevistas e dos debates, então falei um pouquinho das regras do debate, que é feito em acordo com partidos políticos e organizador, tem que ter ciência da justiça eleitoral, quando tem algum risco, né, de âncora ou mediador ofender a honra, aí pode também ter um direito de resposta contra o veículo, mas via de regra esses direitos de resposta em debate são feitos ali naquele momento,
Caso não sejam concedidos, nada impede de eventualmente o suposto ofendido demandar judicialmente depois conseguir, a resposta naquele veículo, no mesmo tempo, com a mesma divulgação e eventualmente o mesmo alcance. Já disse aqui também, entrevistas individuais, sem obrigação de tratamento de igualdade entre os candidatos, mas sempre tem que ter um critério, que é o que eu falei um pouquinho antes. Então, chamar a maior diversidade, pluralidade possível. As entrevistas não podem acarrear ali o pedido de voto, né, para daí não dar qualquer tipo de quebra na isonomia. O que eu já disse também de cobertura favorável sistêmico ou padrão pode configurar eventuais abusos. O dia da eleição, estamos no último já, coisinha aqui, então no o dia da eleição, a gente não pode, é absolutamente vedado a boca de urna, né, então a gente vê inclusive quando você tem fiscais ali nas escolas que estão atentos, ainda que não exista a prática de boca de urna, você tem a possibilidade dos fiscais, às vezes os fiscais dos próprios partidos acabam chamando os fiscais da justiça eleitoral, ou os delegados dos partidos, porque as pessoas não podem estar, vários eleitores juntos, eventualmente com algum tipo de bottom de apoiamento de determinada partido político, ou candidato, etc, e tá ali porque configura um apoio maciço e até mesmo, às vezes, uma boca de urna no dia da eleição. Então isso não pode. Coação do eleitor também não pode, ameaça ou constrangimento não pode, transporte remunerado não pode, distribuição de material nem pensar, mas quem é que nunca viu um derrame de santinho nos chãos das escolas? Eu tô aqui no interior do estado de São Paulo hoje e, via de regra, toda vez que eu vou votar, tem um derrame de propaganda no dia antes da eleição, jogam tudo ali, aí a prefeitura tem que ir lá retirar. Quando você tem essa possibilidade do derrame, o candidato ou a candidata pode responder também, eleitoralmente, por essa prática. A gente não pode divulgar pesquisa ou divulgar a boca de urna, né, aquela pesquisa que é feita ali para os eleitores, que muitas vezes empresas cobrem, o dia inteiro, não pode até o final, da o encerramento da votação. E alto-falante, propaganda sonora é absolutamente também vedado durante todo o dia, no dia da eleição. Aqui rapidamente como que funciona o dia, acho que todo mundo sabe, abre, confere documentação, instala a urna, imprime lá a zerésima, né, o boletim de urna zerado. Eu falo que o nosso sistema de eletrônico de votação, ele é extremamente auditável, quem defende voto impresso não conhece o nosso sistema eletrônico de votação, um sistema que completa 30 anos esse ano, extremamente confiável, com, eh auditorias nos próprios tribunais, audiências públicas falando sobre o nosso sistema eletrônico de votação, a OAB acompanha, o Ministério Público acompanha, na última eleição até o Exército acompanhou, que não tinha previsão legal, mas eu pude acompanhar também e nada, absolutamente nada, foi demonstrado. Das 7 às 5 as pessoas podem ir votar. Uma coisa importante, que muita gente nessa época de rede social comete, e é ilegal, você tirar foto ou filmar ali a urna em quem você está votando. Isso é absolutamente vedado, mas a gente vê muitas vezes a pessoa votando, tirando foto e postando ali nos stories o seu voto. O voto é sigiloso, não pode de maneira alguma ser filmado, divulgado, ampliado em qualquer lugar que seja. Eu sei que a pessoa está ali, às vezes quer, mas não pode, é absolutamente vedado. 5 horas encerra, a urna gera o boletim de urna com o resultado em cada sessão e começa aí a transmissão aos tribunais. Como eu disse, tudo é auditável, tem sorteio de urnas do TSE, confronto, de registro físico de biometria, urna paralela. Eu já acompanhei várias dessas cerimônias de auditoria e não tem absolutamente nada, enfim, que seja comprovado contra nossas urnas eletrônicas. Aqui falei um pouquinho já, então proibida a divulgação de dados parciais, pode cobrir jornalisticamente fila, conversar e tal, mas não pode divulgar nada, não pode, a cobertura não pode interferir nesse processo de votação, câmera dentro da sessão eleitoral absolutamente proibida, qualquer irregularidade a alertar não só e comunicar ao Ministério Público Eleitoral, o próprio juízo eleitoral. Como que acontece quando a gente está ali na condição de fiscal, eventualmente, lavrar a ocorrência ali no livro de ocorrências que tem dentro de cada sessão eleitoral, eventualmente uma urna que der problema ela pode ser substituída, os votos ficam registrados, são preservados,
erro no cadastro, pode também ir ali ver quem que é o responsável por aquela sessão eleitoral, para poder eventualmente garantir o direito inalienável de votar, e também garantir o sigilo, não pode ter nenhum tipo de acesso indevido à sessão, filmagem. Tem gente também que entra, quer entrar, acompanhar, o eleitor ali na cabine, não pode, a não ser que tenha uma justificativa mesmo de locomoção ou de dificuldade, a pessoa tem que ir sozinha até a urna para depositar o seu voto. Acho que era isso. Agora eu preciso lembrar como eu saio daqui, Sanara, e volto para a tela. Ai, voltei. Voltou, super. Nós que agradecemos a sua generosidade, Maíra, em compartilhar tanto conhecimento e experiência. A galera tá aqui aplaudindo e dando coraçõezinhos, porque gostaram muito da sua, exposição. Eu acredito que a maioria das perguntas que estão aqui no Q&A foram respondidas durante a fala da Maíra, o que tem a ver com propaganda eleitoral antecipada, a contratação de serviço de divulgação de conteúdo, o babado dos influenciadores, que só não tá pegando, Maíra, o processo eleitoral, mas aqui, enquanto jornalistas, nós também temos nossas preocupações, né, e esse debate sobre a presença dos influenciadores também como comunicadores, como jornalistas, como pessoas que fazem circular informação, né. Então é uma preocupação aí que tá, rondando todo mundo, né, a questão dos influenciadores e essa questão da influência, né, e esse poder de influência também impacta na comunicação, né, no jornalismo, na confiabilidade que o jornalismo precisa ter para existir. Mas eu vi que teve bastante dúvidas em relação a entrevistas sabatinas. Teve uma pessoa que perguntou, e nesses casos quando convidam, né, um pré-candidato ou um candidato já para um podcast, para uma entrevista um a um ali, quais são os critérios, quais são os cuidados que a gente deve cuidar nesse caso dos podcasts, que também é um canal de informação, na maioria das vezes feitos por comunicadores e não jornalistas, né, e que tem também alcances enormes, né, o Podpah, por exemplo, é um dos canais, né, que chama bastante políticos, né, chama o Lula, a Erika Hilton estava há 2 semanas atrás, né, numa conversa, os podcasts também têm tomado esse lugar. Queria escutar um pouquinho de você, essa perspectiva sobre o podcast. Olha, eu entendo sobre a liberdade absoluta dos jornalistas fazerem as entrevistas com as pessoas que eles, entendem que são importantes para aquela temática que ele está querendo colocar luz, está querendo discutir. O que a gente sempre tem que ter cuidado, e aí, assim, claro, até mesmo pela questão da função, nunca é a mesma pessoa, são várias pessoas que são chamadas, né. O que é um ponto de preocupação é você ter um veículo que só chama determinado candidato ou candidata, porque isso pode configurar eventual abuso. Agora, você ter uma pluralidade de pessoas que são chamadas, até pela natureza mesmo da função de entrevistar, de chamar, de discutir, de refletir, eu não vejo problema nenhum. Quando a gente vai falar de debate, aí sim você tem regras que são regras mais fechadas do que tem que ser considerado. Então, quais são as regras? São aqueles que mais estão pontuando e são aqueles com maior representação no parlamento, por exemplo, os partidos, aí você pode pegar. Agora, para essas sabatinas, essas entrevistas em podcasts, em redes sociais, até mesmo em veículos, de comunicação, digamos, tradicionais, jornais, emissoras de TV, você tem essa liberdade maior de chamar várias pessoas para serem entrevistadas. E isso eu acho que até oriundo da própria, natureza da profissão. Eu acho que eu vi aqui alguém que perguntou se eu relacionei influenciadores a jornalistas. Não, se ficou essa percepção, não equiparei uma figura a outra. Acho que o jornalismo tem sua liberdade absoluta na condução do seu, trabalho, seja ele investigativo, seja ele na difusão de informação nichada. Então quem cobre política, quem cobre isso, eu não vejo, qualquer relação. A minha preocupação são essas pessoas que são influenciadores digitais, de fato, ganham a vida ali fazendo
jogo do tigrinho, ou então divulgando outros produtos sem qualquer relação com outra profissão, isso é como sendo um meio de vida aí, com esses milhões de seguidores, né, e ali tendo essa 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 plataforma quase como uma pessoa jurídica, entendeu. Então essa que é uma inquietude, mas que também ainda não foi resolvida, porque a gente está vendo como que se comporta nas próximas eleições. No inclusive no Festival 3i, que é um dos, né, do festival de tecnologia de jornalismo digital, tem essa discussão sobre os jornalistas influenciadores, né, que é quando o jornalista se apropria dessa linguagem, identidade do influenciador, ou quando o influenciador se apropria das técnicas e das práticas do jornalismo. Eu também acho que é uma discussão que ainda tem muita água para rolar, muito preconceito para a gente enquanto jornalistas também, né, Uhum. colocar ao chão, porque e também como pensar em unir forças, quais são os 2 lugares, então é uma discussão aí que vai render. Só falando aqui para o pessoal que estamos com a lista de presença, a lista de presença serve principalmente para quem quer o o certificado de participação, então peço que preencha, e também a avaliação, e a avaliação é extremamente importante para a gente fazendo cada vez mais, webinários, workshops alinhados com as expectativas do nosso público. Charlene aqui está enviando para vocês, então não esqueçam de preencher antes da nossa atividade acabar a lista de presença e a lista de avaliação, que é muito importante para o nosso trabalho. E aí eu queria deixar também uma outra reflexão que começou na semana anterior, que é um pouco sobre, tá, o candidato vai lá mesmo sabendo que ele vai ser penalizado, multado por compartilhar uma desinformação ou por impulsionar um conteúdo, né, desinformatório, e ele faz isso porque o ganho dele acaba sendo maior do que talvez a multa então ele vai ter um número maior de seguidores. A gente sabe que a circulação de desinformação é muito delicada, porque a gente não consegue checar toda a desinformação que circula, porque ela circula muitas vezes por plataformas que a gente não consegue acompanhar, como Instagram, Telegram, como WhatsApp, Telegram, como, né, no boca a boca, nos grupos de família, e aí acaba valendo a pena, mesmo ele sendo penalizado, compartilhar. Como você tem olhado isso, Maíra? E se tem surgido também estratégias de mitigar essa, né, essa pequena punição perto do ganho que esse candidato pode ter, né, na eleição ou numa próxima candidatura, de mobilização de público? Olha, a gente tem discutido inclusive a responsabilidade das plataformas digitais com esse conteúdo desinformativo, né. Então, analisando o conteúdo de desinformação, fake news, atentado ao eh, estímulo ao golpe de estado, conteúdos preconceituosos, enfim, toda essa gama, esse guarda-chuva aí de legalidades que a gente tem discutido um pouco a responsabilidade das plataformas. Mas a gente já tem tido precedentes judiciais extremamente importantes que não têm só aplicado multa, mas como tem cassado também candidatos nesse sentido, que daí sim, eu acho que a gente começa, eu não sou uma grande punitivista, não acredito só na punição como de fato uma ferramenta de coibição e reeducação, mas no recorte eleitoral às vezes um remédio amargo e necessário. Por quê? Se você não acaba atraindo uma consequência maior, que é a cassação do registro do diploma e que também vem acompanhado de uma inelegibilidade por 8 anos a partir daquela condenação, você fica enxugando gelo, que é exatamente isso. Eu já peguei, sendo bem breve aqui no final, eu já peguei um candidato que achou por bem divulgar a pesquisa eleitoral, porque foi um erro na época do judiciário. A multa da divulgação da pesquisa eleitoral não registrada pode chegar a 150.000, mas a juíza, quando ela deu a liminar, ela falou: eh, "Fica proibida a divulgação da pesquisa eleitoral sob pena de multa de R$ 5.000". Aquele candidato, ele estava na frente, ele falou: R$ 5.000 se eu divulgar? Eu vou espalhar essa pesquisa para todos os lugares", porque é isso, às vezes a penalidade faz com que a pessoa corra o risco ou corra, ou aceite aquela punição porque ela é mais branda. Então a gente tem tido precedentes importantes no que diz respeito à desinformação,
de cassação mesmo de registro de diploma. Então acho que a partir daí, com essas consequências mais gravosas, a gente começa um pouco a tentar modular essas condutas que são extremamente graves. Uhum. A Sinara colocou aqui: "Deveria ser que nem ponto na carteira da CNH, vai acumulando até perder". Boa, é isso aí. Bom, Maíra, mais uma vez, muito obrigada pela generosidade em compartilhar sua experiência e seu conhecimento com a gente. Agradeço profundamente por eu aqui, ó, tô cheia de anotações, caderninho cheio de anotações, enquanto uma jornalista que sempre está disposta a aprender. Eu acredito que os nossos 160, a gente chegou até 180 ali, perto do final do nosso encontro, os nossos 180 ouvintes também conseguiram aprender bastante num um curto espaço de tempo, mas foi muito proveitoso. As apresentações, a apresentação de Maíra também vai estar disponível na descrição do webinar, que vai estar disponível no YouTube. Então, a o Tornar Voz vai lá, né, publicar no Instagram bonitinho que os vídeos estão disponíveis, e aí vocês vão poder acessar, os 2 webinars que a gente fez sobre, eleições. Lista de presença e para o certificado está disponível no chat, e também a avaliação, que é bem importante para o nosso encontro. Vou deixar aqui a Maíra se despedir, e agradecer também a participação de todos e de toda essa equipe maravilhosa, viu, o pessoal elogiando a equipe, uma equipe maravilhosa e profissional do Tornar Voz, que tem feito esses encontros. Maíra, se quiser se despedir. Obrigada. Nossa, eu tenho que agradecer também, Sanara, agradecer e parabenizar cada uma de vocês pelo trabalho brilhante que vocês fazem em prol de toda a sociedade brasileira. Eu realmente sou uma entusiasta da comunicação, do jornalismo, o que vocês fazem é um dever cívico de utilidade pública, então parabéns também por, perseverarem em trazer informação de qualidade pra gente. Quero agradecer muito a Thaís, a Charlene pelo convite, 2 mulheres brilhantes. Te agradecer, Sanara, maravilhosa também pela condução. Virei sua fã no dia que eu te conheci, não vou te dar passo, que agora eu vou te chamar para um monte de coisa também, então muito, muito obrigada. Para mim foi uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Fico totalmente à disposição. Eu acho que a difusão da informação é uma tarefa, né, de todas nós. Eu tento aqui fazer minha contribuição no aspecto jurídico, mas estou engatinhando ainda quando comparado a vocês, mas fico aqui à disposição nas minhas redes sociais, a Charlene tem meu contato, o que precisarem contem comigo, tá bom? E vamos para mais uma eleição em defesa da democracia. Obrigada a todos e a todas. Vamos para mais uma. Muito obrigado mais uma vez, Maíra, equipe de acessibilidade também, e muito obrigada a todos, todos e todes. Até a próxima. Beijos.